Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 46. Jacó imigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José de carruagem pronta partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele chorou longamente. Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a sua família, a família de seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar, em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim, teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois os pastores são desprezados pelos egípcios. E José foi dar notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Eles responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê algum deles que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai ao faraó e o apresentou a ele.
Depois Jacó abençoou o faraó e lhes perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a família, de acordo com o número de filhos de cada um. E o tempo das bênçãos chegou para a família de José, porque José passou por todo o sofrimento, clamando, conversando, buscando intimidade com Deus, e essa intimidade o levou para o governo. Muitas pessoas perdem um bom lugar, perdem um lugar alto nesta terra por falta de entendimento, porque o homem come do fruto da sua boca. Então, ao invés de reclamar, de murmurarmos, temos que agradecer a Deus, mesmo quando estamos passando por algo que não gostaríamos de passar. Porque aí, ao invés de usar as palavras, olha, as nossas palavras, olha como Deus é maravilhoso. Ele deu ao rico e ao pobre o mesmo direito da fala, de falar, de pronunciar, de se expressar, de entendimento. Para aqueles que buscam intimidade com Deus, Ele dá sabedoria. Aquele que pede sabedoria, Deus a dá. Então, para usarmos a nossa boca em favor das nossas vidas e da nossa família, quando você vê alguém reclamando, falando coisas que não deve com a sua família, passe essa oração, passe as orações do nosso canal para que a pessoa comece a entender que ela é especial e que nós comemos do fruto que sai da nossa boca. É isso que vamos ter no amanhã. Então vamos plantar sementes boas de orações. Isso não é um conto de fadas. Essa é a nossa realidade. Quem fala coisas ruins, decretando em sua vida e da sua família, vai viver aquilo que decretou. Por isso que às vezes uma pessoa só orando dentro de uma casa, toda a família tem a transformação, porque as palavras têm poder. Então, quando ela fala, eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, ela está consagrando o que é dela para Deus. E Deus vai fazendo o trabalhar dele na vida de cada membro dessa família, porque uma só pessoa salva toda a sua família, com oração, com palavras de bênçãos, abençoando todos os dias e quebrando as palavras de maldição que são lançadas ali. Tem lares que uma pessoa só, ela amaldiçoa todos os dias a sua família. Porque às vezes é uma pessoa que não está bem com ela mesma e ela fala coisas que não deve com sua família. Então aquilo vai causando um ambiente que chama a atenção do inimigo das nossas almas. E nós não queremos isso, nós queremos a presença do Deus Todo-Poderoso. E declare, Deus está ao meu lado. Posso fazer qualquer coisa que Ele me diga para fazer, porque o mesmo Deus de Jacó que falou para ele, vai, eu estou contigo, vai ao encontro do teu filho, e é José que vai fechar os teus olhos.
É esse mesmo Pai que cuida de nós, que fala conosco. Vamos prestar atenção nos sinais de Deus e ter o temor do Senhor e pedir muita sabedoria e pedir, Senhor, coloca um guarda na minha boca para que eu fale palavras de bênçãos para minha família, para que eu declare, me dá, Senhor, me dá Espírito Santo de Deus, entendimento da palavra de Deus e de como eu devo agir e falar, porque a hora da raiva é uma hora muito perigosa. E imagine os sentimentos que passaram por José, porque não vamos dizer que foi maravilhoso o que José passou. Foi terrível, foi muito difícil. E se já é ruim uma pessoa ser traído e ser maltratado por estranhos, imagine ele que foi maltratado pelos irmãos. E ele perdoou os irmãos e ele entendeu o que Deus queria fazer na vida dele e de toda a família dele. E ele ainda explicou para os irmãos, ele falou, olha, não foram vocês, na verdade Deus queria me trazer para cá. E imagine no meio de todo aquele sofrimento, ele buscando a Deus, eu imagino ele se curvando a Deus, orando a Deus, porque ele via Jacó fazer. Então o teu exemplo dentro da tua casa vai fazer com que outras pessoas, quando estiverem precisando falar com Deus, vão aprender com você. E precisamos todos os dias das nossas vidas. Veja o livramento por um só, todos da família foram salvos, livres da fome, da miséria, do abandono, de Jacó viu o seu filho novamente, porque ele pensava que já era morto, o filho dele. Então, coisas que às vezes a gente pensa, já acabou, não tem mais jeito, essa situação não tem retorno, não tem como a família se reunir, às vezes é uma briga muito grande em uma família e eles passam anos sem se ver, mas quando a pessoa ora e espera em Deus, Deus prepara. Quem diria se chegasse para os irmãos de José e falassem que era José que era o governador do Egito, eles não teriam ido até José, porque eles iam ter medo de José mandar matá-los, mandar prendê-los pelo que eles fizeram com o irmão. Então Deus deixa tudo às vezes em silêncio, aquele silêncio paira no ar e as pessoas ficam, mas por que está acontecendo isso? Por que não vem logo a transformação? Aí lá na frente todos vão entender o trabalhar de Deus. Então, enquanto estiver esperando sua bênção, as suas coisas, não reclame, ore, agradeça. É tempo de agradecer. Aí, se alguém está passando por uma coisa que não é fácil, aí fala, como que eu vou agradecer por isso? Agradeça porque você tem um Deus trabalhando em teu favor. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. E lá na frente você vai dizer, nossa, passou, que alívio. Olha que vida que eu estou vivendo hoje. Mas isso acontece com aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e que têm o temor do Senhor. Porque assim diz na palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amam a Deus. Ame a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Seja paciente. Espere nele. Você não vai ficar decepcionado. Os filhos de Deus não ficam decepcionados. Aqueles que esperam no Senhor têm vitórias. Tem a mão poderosa de Deus agindo em seu favor. Não reclame, só agradeça. Fala, Pai, eu agradeço porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, de cada detalhe da minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha saúde, da minha família, do meu trabalho, das minhas finanças, do meu relacionamento e principalmente, Pai, eu quero ser íntimo, eu quero ter intimidade contigo, Senhor. E quando o Senhor falar comigo,
que eu entenda a sua voz, assim como o Senhor falou com José, assim como o Senhor falou com Jacó, o pai de José. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Fala conosco. Fala audível. Precisamos ouvir a tua voz. É isso que precisamos. A presença do Senhor está em nossas vidas. Senhor, desejo que sua presença encha a minha casa e seja com todos que vivem nela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, uma oração de fé, de gratidão, de perdão, de liberação de perdão para aqueles que não querem o nosso bem e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, perdoa aqueles que não sabem o mal que estão fazendo para a própria vida. Às vezes uma pessoa quer atrapalhar a vida da outra e ela não sabe o dia de amanhã. Olha o que os irmãos de José fizeram. Mas glórias a Deus que José foi o escolhido para perdoar os seus irmãos e colocar toda a sua família em segurança. Vamos aprender com a vida dos heróis da fé, porque a melhor bênção que uma pessoa, um ser humano, ele pode ter é amar ao nosso Pai de todo o coração e ter o temor do Senhor, pedindo sabedoria, discernimento espiritual para discernir os tempos em sua vida, discernir as pessoas certas de ouvir, de caminhar, porque um mau conselho destrói uma família inteira, um bom conselho salva a família inteira. Então precisamos de discernimento para nós e para cada membro das nossas famílias. Vamos agradecer a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.